Olá você amigo, olá você amiga, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao podcast do Viva com Sobriedade. O meu nome é Patrick Oehring e sabendo que você está aqui, eu posso lhe garantir que tenho uma grande noção do quão fundo você pode estar ou quão fundo pode estar a pessoa que você ama, um ente querido, um amigo, um familiar, no mundo do vício em álcool, no mundo do alcoolismo. E posso falar por propriedade, por conta de que eu sou um alcoólatra em recuperação, ok? Um alcoólatra em recuperação que já passou diversas vezes pelo caminho de parar e retornar, até se dar conta de quais eram os passos, quais eram os mindsets, quais eram os pensamentos, quais eram as reprogramações cerebrais que a gente precisava fazer, que eu, no caso, precisava fazer para me manter na sobriedade, não durante somente um prazo curto de tempo, mas sim durante toda uma vida. O bom que eu posso lhe falar é que você está no lugar certo. Por quê? Porque aqui no podcast do Viva com Sobriedade, o objetivo desse canal é transferir conhecimento prático, mindset e motivação para que você consiga assumir novamente o controle da sua vida e colher todos os frutos que são seus por direito. Então eu peço que ouça também os episódios anteriores, não somente esse episódio, peço que assine o canal e receba as notificações semanais dos temas que a gente trabalha aqui no podcast semanalmente. E peço também que assistam os podcasts anteriores. Todos os podcasts, eles são pensados de maneira muito estruturada e cada um deles trata de temas específicos para que você consiga reassumir as rédeas da sua vida, que consiga ter plenitude e sobriedade por uma vida inteira. Antes da gente iniciar o nosso tema de hoje, você sabe que aqui no podcast do Viva com Sobriedade, você tem voz ativa, né? Então você pode encaminhar um WhatsApp de até 2 minutos falando sobre temas motivacionais, falando sobre sua experiência de vida, falando onde está o seu caminho hoje na procura da sobriedade, quanto tempo você está sóbrio, quais são os recursos, ferramentas que você utiliza para sua sobriedade. Isso pode auxiliar sobremaneira outras pessoas que aqui também ouvem o nosso podcast. Hoje já são centenas de pessoas todas as semanas ouvindo o nosso podcast e eu fico muito feliz com isso. Então você pode encaminhar o seu WhatsApp de até 2 minutos para o número 6799-124-5362. Repetindo, 6799-124-5362. A sua participação será muito bem-vinda e pode estar inserida no nosso próximo episódio do podcast. E outra, eu respondo uma por uma, com muita dedicação. Então o nosso tema de hoje é: nada muda enquanto você não mudar. Assim como os outros, tá? Eu não posso dizer que somente esse é um tema importante, porque seria redundante, porque todos os temas que a gente trabalha aqui são importantes. São todos temas que eu visualizei e coloquei em prática na minha vida para que eu pudesse, de uma vez por todas, parar de vez com o meu vício em álcool, parar de escolher o álcool como uma alternativa na minha vida. Muitas vezes o alcoólatra, ele é imediatista. Muitas vezes não, na maioria das vezes o alcoólatra, ele é imediatista. O que significa ser imediatista? Significa querer resultados rápidos. Então, se ele visse todos os benefícios que a ausência do álcool poderia gerar na vida dele, vindos em uma semana ou em um mês, eu tenho certeza que ele abriria a mão de todo aquele sofrimento. O problema é que os benefícios, eles vão vindo de forma espaçada. Eles vêm como doses diárias de um medicamento homeopático. Então, aqueles que são imediatistas, e é um comportamento comum do alcoólatra ser imediatista, eles abrem mão do processo de recuperação. Porque não é uma recuperação por si só, ela não finaliza nela mesma, mas sim um processo. E esse processo nunca finaliza. Você pode estar há 30, 40, 50 anos longe do álcool, porém ainda você está em processo de abstinência. Porque você poderia voltar a qualquer tempo, e a gente sabe, volta-se a qualquer tempo e como se nunca tivesse parado, né? Significa que uma pessoa que tomava lá um volume alto de bebida durante um dia, se ela fica 20 anos
sem beber, quando ela retorna, ela não retorna tomando de forma inicial, ela retorna aquele volume ou maior ainda, né? Então é um processo, não é uma recuperação em si, ela não tem dia para finalizar, não é como uma quimioterapia onde se faz 10, 12, 15, 20 sessões e ao final dessas sessões existe, graças a Deus, um potencial muito grande da remissão, da cura do câncer. Então a gente não vai ter a cura completa, a gente vai ter um processo de recuperação, né? Então a gente não pode ser imediatista. E uma das coisas que a gente mais quer é que as coisas das nossas vidas, as coisas que são importantes para a nossa vida, porque até o alcoólatra, ele consegue identificar algumas coisas que são importantes para a vida dele. Então a família, a esposa, filhos, trabalho, independência financeira, né, os sonhos dele, o sonho de trocar de carro, o sonho de trocar de casa, o sonho de comprar uma casa, o sonho de viajar, né? Ele também tem esses sonhos, ele não esqueceu desses sonhos, ele abriu mão de ir atrás dele pelo álcool, mas ele ainda tem esses sonhos adormecidos dentro dele. O que acontece? Ele muitas vezes espera que esses sonhos se tornem realidade para que isso o incentive a parar de beber. Então muitas vezes ele fala, todo o processo do alcoolismo levou ele à separação da sua esposa, a qual ele ainda ama muito. Então muitas vezes ele diz, não, quando ela voltar para mim, e se ela voltar para mim, né? Ou no caso do esposo, se ele voltar para mim, eu paro de beber. Então ele coloca uma condição onde existe uma mudança na vida para que ele mude o seu comportamento. E isso é um engano muito recorrente, né? E é muito comum, é mais comum do que você imagina, e eu tenho certeza que a maioria das pessoas que estão ouvindo esse podcast já se colocou nessa situação. Qual de nós que, em processo de alcoolização, né, enquanto a gente estava ingerindo a bebida alcoólica, chega um momento onde a gente fica em tamanho êxtase, onde a gente se sente bonito, rico, poderoso, né, uma pessoa de grande potencial, de sucesso, e diz, não, eu vou recuperar a minha casa, eu vou recuperar o meu carro, eu vou trocar de carro, né? E o que acontece? O álcool faz isso com a gente, né? Então o álcool cria em nós expectativas mundanas, essas expectativas mundanas de que o mundo pode mudar mesmo que a gente não mude. Agora eu pergunto para você, como que você vai recuperar a sua esposa que você perdeu para o álcool? Como que você vai recuperar o seu esposo que você perdeu para o álcool? Como que você vai recuperar o carinho e a estima dos seus filhos que você perdeu para o álcool? Como que você vai conseguir um emprego melhor, sendo que você não tem se qualificado, não tem investido na sua carreira por conta do álcool? Como que você vai conseguir novas fontes de renda, novas fontes de recurso para poder ampliar sua renda e comprar a casa dos seus sonhos, comprar o carro dos seus sonhos, se todo o tempo que você deveria estar investindo nisso, você desperdiça em função do álcool? Então não existe a possibilidade de algo no mundo mudar para você, a menos que você mude para esse algo. Então não existe a possibilidade das coisas acontecerem se você não for a peça fundamental nessa motivação, né? Nada se move no mundo sem que tenha uma força que empurre aquela coisa. Então como que você vai andar para frente na sua vida se você está estagnado e muitas vezes afundando? Então nada vai mudar enquanto você não mudar. E se mudar, vai mudar para pior, porque para pior muda. Para pior é fácil mudar. Você pode ter um excelente emprego, a melhor família do mundo. Com os anos do alcoolismo, você vai perdendo, né? Perdendo espaço dentro do emprego, perdendo promoções e no fim das contas vai perder até o emprego. Vai perder a família aos poucos, vai perder os seus bens. Então quer dizer que muda sim, mas muda para pior. Então não espere que alguma coisa na sua vida mude para que você mude o seu comportamento, né? A origem de praticamente todos os problemas que você tem hoje é o álcool. A origem de praticamente todos os desvios, todos os problemas que parecem que ocorrem mais para você do que para qualquer pessoa no mundo, pelo menos é dessa maneira que normalmente a gente vê, como sendo vítima, né? Por que comigo tem mais problemas? Porque o meu comportamento gera problemas. Como que uma pessoa que é sóbria
né, e não tem outros vícios, digamos, porque o problema é um vício como um todo, o vício em jogo, o vício em drogas, como que uma pessoa que é sóbria, ela vai desagradar o seu esposo, a sua esposa, por chegar tarde em casa, por alterar o seu comportamento, por ser agressivo? Nada disso pode ocorrer facilmente porque foi tirado um fator principal dessa equação, que é o álcool. Como que uma pessoa não vai se desenvolver no trabalho, não vai ganhar promoções, não vai ter um bom emprego, se ela se dedica profissionalmente, se ela se qualifica? Isso não ocorre. Ela vai conseguir. Pode demorar mais tempo, pode demorar menos tempo, mas em algum momento vai acontecer, porque ela está colocando comportamentos e ações boas na sua vida, ok? Então as coisas boas só vão acontecer quando você mudar o seu comportamento. Não é quando você parar de beber. Vejam só, eu falo quando muda o comportamento, porque o beber é um comportamento. É uma escolha comportamental que é influenciada, com certeza, sem dúvida alguma, sobremaneira pela nossa mente, pelo nosso psique, né? Então, o que acontece? O que eu passo aqui? Essas considerações mentais, né? Essas alterações na reprogramação cerebral vão fazer você mudar de comportamento. Muito mais do que você abandonar a bebida e parar de beber, vão fazer você mudar o seu comportamento de forma a fazer com que a bebida não seja mais uma opção na sua vida. Tudo bem? Então ela vai passar a ser não mais uma opção. Você estando feliz, muito feliz, ela não vai ser opção. Você estando triste com os maiores problemas do mundo, ela não vai ser opção. Você pode ser a pessoa mais solitária do mundo, todo mundo abandonou você. Porém, ainda nesse momento onde a sua mentalidade estiver em sintonia com a sobriedade, com aquilo que você quiser para o seu futuro, o álcool não vai ser uma opção. E eu digo para você, eu digo e reitero, porque eu passei por esse caminho, eu trilhei esse caminho, eu estive tão fundo quanto provavelmente você já viu alguém nesse estado, nessa condição, ficar. E eu consegui reestruturar e continuo reestruturando, e agora muito mais, crescendo e conquistando muito mais na minha vida, como eu jamais sonhei, mesmo antes de me render aos desfrutes que o álcool aparentemente me dava. Então o seu potencial é enorme, porém ele está dentro de você. Não espere que o mundo ao seu entorno mude para que você mude. Você tem que ser a mudança que você espera na sua vida. Tudo bem? Então esse foi o nosso tema de hoje, pessoal. Espero que tenham gostado, e mais do que gostarem, eu espero que coloquem em prática. Pensem consigo mesmo que quem tem que mudar é você. Seja a mudança que você quer para a sua vida, né? E ouçam e podem ouvir o podcast quantas vezes quiser, e aqueles mais avançados, eu tenho certeza, estão fazendo anotações de todos os episódios do podcast. Porque, como eu falei para vocês já, e reitero e repito a cada episódio ele é construído em cima de um pilar que é importante, que é fundamental que você mude na sua vida, para que você conquiste a sobriedade de maneira prolongada e viva uma vida abundante como você merece. Então quem está sendo esperto está fazendo as anotações de cada episódio e está colocando aquilo como algo a mudar na sua vida. E eu digo para você, eu duvido alguém mudar todos esses aspectos na sua vida e ainda se render aos encantos do álcool. Você vai ver, quando a gente chegar mais avançado nesse nosso programa, você vai ver que tudo valeu a pena, tudo foi conquistado semana após semana, e a alteração que você teve na sua vida vai impactar não só a sua vida, mas a vida de todos que você ama. Tudo bem? Então ouçam os episódios anteriores, se inscrevam no podcast Viva com Sobriedade, é gratuita a inscrição no podcast Viva com Sobriedade, e vou lhe falar, sempre será. Não vou chegar aqui numa determinada semana e dizer, olha, o podcast Viva com Sobriedade não é mais gratuito, agora você vai ter que pagar pelo podcast Viva com Sobriedade. Não terá, tudo bem? Ele é um projeto pessoal, onde eu passo para as pessoas o que eu aprendi, o que eu fiz com a minha vida, para que eu pudesse, depois de ter fracassado inúmeras vezes na tentativa de parar com o álcool. Tudo bem?
E peço que acompanhe o nosso projeto Viva com Sobriedade nas outras redes sociais. Estamos no Facebook, estamos no Instagram, tá? E também no YouTube. Em todas essas redes sociais você nos encontra como Viva com Sobriedade. Se inscrevam nessas redes sociais. Somando todas as redes sociais, nós temos mensagens novas todos os dias. Então, todos os dias você pode ficar nutrido na sua esperança, nesse seu momento onde é de dedicação mental para reprogramar a sua mentalidade de forma que você fique afastado do álcool para a vida inteira. Tudo bem? Então, por hoje era só, meus grandes amigos, minhas grandes amigas. Um forte abraço e fiquem com Deus.